Field Bus Foundation, ou simplesmente FF, ou simplesmente Field Bus, foi um protocolo que foi desenvolvido como uma evolução do protocolo HART. O protocolo HART é um protocolo que existia antes do protocolo Modbus, então ele era de domínio público, não tinha que pagar royalties para isso, então ele foi escolhido como base desse projeto. Teve como principal objetivo fazer uma rede de comunicação totalmente digital. As automações estavam aumentando de complexidade. Não era mais você ligar 2 ou 3 sensores numa indústria. Você tinha que começar a ligar uma grande quantidade de sensores. E aí o software, para fazer o controle de tudo isso, detectar colisão, dado errado, retransmissão, era muito trabalhoso de ser feito para cada dispositivo. Como precisava interligar muitos medidores, além de sinais de válvulas solenoides que eram basicamente liga e desliga, o padrão binário foi o mais adequado. Então foi uma iniciativa aí que foi feita por governos, juntos, vamos dizer assim, que tentou ser democrática, e aí as empresas também não queriam que o custo fosse muito alto, então a gente já percebeu aí que tinha interesses conflitantes a serem atendidos. Ao mesmo tempo que se queria um negócio robusto e moderno, tinha que ser barato. E ao mesmo tempo que o governo estava trabalhando com isso, tinha a questão das empresas querer que isso fosse rápido e o governo com interesse que todo mundo participasse desse processo, o que deixava as coisas lentas. Então a tentativa aí de atender tantos interesses foi criar uma primeira versão do Field Bus com velocidade de acesso baixa e usar um par metálico simples, um par trançado comum, e transmitir por esse fio a alimentação. E junto com a alimentação, os dados do Field Bus. Foi um sistema que usa esse conceito aí que hoje é comum de Power over Ethernet, né? Você transmitir pelo fio de rede o Power, trouxe esse conceito aí para redes industriais e permitia também a conexão de dispositivos ponto a ponto. Ou seja, você podia pensar como se fosse uma ligação em série, onde você ligava vários dispositivos ponto a ponto em uma linha. Com tantas ideias, com tantas coisas para se discutir, o Field Bus parecia promissor. E ele não atendeu muitas necessidades por causa da baixa velocidade. Então ele ficou um pouco... foi o que o pessoal pediu, mas aquilo mesmo que eles pediram não atendeu o que eles precisavam. Eu me lembro aí de uma situação, o cara queria um veículo para se locomover, que fosse barato, gastasse pouco, e aí ele pediu uma moto. E aí ele reclamou que a moto não dava para ele levar a família dele e também tomava chuva. Então o cara pediu uma moto, mas a moto não é o que ele precisava, mas a moto é barata e aí você não tem como atender, né? Milagre não dá para fazer. Foi o que aconteceu com essa primeira versão do Field Bus. Então eles fizeram o Foundation Field Bus HSE. Aí já com uma fundação, com mais empresas fazendo parte disso aí, e deixando um pouco o baixo custo de lado, porque não tinha como atender a necessidade com tanto baixo custo assim. E aí teve muita discussão sobre o protocolo Field Bus. Hoje nós temos problemas de compatibilidade, diferentes implementações de diversos fabricantes. Então basicamente o Field Bus ele vai dar um problema se você mudar de fabricante ou se você integrar equipamentos de diferentes empresas. Como é difícil um fabricante ter tudo o que você precisa, acabamos tendo aí uma dificuldade no uso do Field Bus. Mas ainda assim era o melhor que se tinha disponível. A estrutura das mensagens agora era muito complexa, porque eles queriam que tivesse retransmissão de dados, eles queriam que tivesse um mecanismo de correção de erros, e eles queriam que tudo isso aí fosse feito de maneira automática, e depois de estudar todo o nosso protocolo Ethernet, ver toda a complicação que existe em termos de camadas, a gente sabe que isso não é uma coisa tranquila de fazer. Então eles pegaram o protocolo OSI de rede e recriaram esse protocolo de rede baseado na necessidade das redes industriais.
E aí fizeram um protocolo que basicamente você tinha que aprender ele de novo, porque ele não era parecido com o protocolo de rede e pelo menos era um protocolo que dava a velocidade que o pessoal queria. Começaram a ter equipamentos Fieldbus no mercado. Mas aí o Fieldbus da Siemens era diferente do Fieldbus da Rockwell, que não funcionava com o Fieldbus da Schneider, que não dava certo com o Fieldbus do Brasil, que era incompatível com o que fazia nos Estados Unidos, e isso deu um problema de utilização. Comitês de pesquisa no Fieldbus, no interesse de ser democrático, de atender os interesses dos governos e de ter uma discussão ampla com toda a comunidade, ele demorou 10 anos para chegar numa conclusão. 10 anos de Fieldbus sem ter um padrão definido, cada um fazendo do jeito que era mais conveniente. Bom, em 92, depois de todo esse tempo, decidiram então que queriam 2 standards, porque estava tendo briga, cada um queria que o seu fosse o padrão, cada um tinha o seu interesse, e vamos chegar a um consenso, nunca chega a um consenso, e como precisava de toda essa discussão democrática, não chegou a uma solução única. Eles acabaram fazendo 2 padrões, o ISP e o WorldFIP, que eram os 2 grupos mais fortes, mas eles eram incompatíveis. Então acabou tendo um problema. Um país que adotava o ISP não podia trabalhar, exportar e vender e criar fábricas em outros países que usavam o WorldFIP. Quando começou a ter uma questão de globalização, o Fieldbus ele começou a realmente apresentar um monte de problemas. Tinha o padrão, e quando eles faziam o padrão, esse padrão tinha que ser testado por alguém. Quem é que vai fazer esse teste? Quem é que vai dizer certificado Fieldbus está compatível? Ninguém queria esse BO porque coitado de quem for certificar Fieldbus. Tem 1000 coisas diferentes para analisar, o protocolo é complexo e aí basicamente não tinha produtos oficiais porque ninguém certificava. Parece que eu estou falando mal pra caramba do Fieldbus, né? Mas quando eu fiz a pesquisa para aula, eu encontrei realmente muitas informações negativas devido a esses problemas que houve do longo tempo de discussão, de tentar abraçar o mundo inteiro com a mão e acabar não chegando num consenso, e quando teve consenso não tinha mais como fazer os testes. Hoje em dia o Fieldbus ele acaba sendo pouco usado, equipamentos mais antigos, o seu espaço, né, acabou sendo ocupado pelo Profibus, que nós vamos ver na próxima aula.